Olá para você que acompanha a nossa programação, estamos começando mais uma edição do nosso Ponto de Vista, uma edição redondinha, hein? Edição de número 400 do nosso programa, olha que beleza! E hoje uma edição aqui musical, uma edição artística, uma edição comemorativa, a gente está recebendo aqui o cantor, compositor e músico, né? Produtor musical, enfim, o Fernando Lima. Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso Ponto de Vista. Muito obrigado, Leandro, muito feliz de estar aqui com você. Maravilha. Vamos falar um pouquinho de você. Você é guarulhense, é um artista aqui típico da cidade. Exatamente, sou aqui de Guarulhos, artista regional, né, daqui de Guarulhos, que representa Guarulhos, mas que também leva a cidade de Guarulhos para outros lugares. Não, com certeza. Fala um pouquinho da sua relação aqui com a cidade de Guarulhos. Você gosta de fazer o que na cidade? Como é que você vive a cidade? Nasceu onde? Cresceu onde? Que parte da cidade você aproveita? Eu nasci aqui em Guarulhos, bairro do Vila Barros, né? No bairro do Vila Barros, e atualmente estou morando no Continental. Sou um cara muito musical, Leandro. Então, assim, eu tenho pouco tempo de fazer outras coisas. Então, estou sempre fazendo alguma coisa relacionada à música, né? Estou sempre ou tocando, fazendo apresentações nos estabelecimentos, nos eventos, nas empresas, ou então eu estou produzindo alguma coisa. E quando eu tenho um momento vago, eu estou curtindo um pouquinho com os meus filhos ou com a minha família. Mas você cresceu aqui na cidade, imagino. Cresci na cidade de Guarulhos. E quando jovem, você curtia fazer o quê? Como é que você curtiu a cidade? Eu gostava muito de jogar futebol, assim como todo moleque, né? Aquela coisa da bolinha de gude, peão e tal, mas eu iniciei minha vida musical com 12 anos, né? Minha família costuma brincar que fala, pô, o Fernando não teve infância. Já começou muito cedo com a música. Na verdade, você começou muito cedo porque você sempre amou isso aqui, né? Ah, demais, cara. A música tem uma história muito, muito interessante com a música. Como é que foi sua trajetória, seu início? Conta pra gente. Vou te contar aqui um pouquinho, uma história até um tanto quanto inusitada. Eu morava na Vila Barros e o meu pai comprou uma casa na região do Jardim São João. E aí, quando chegou lá na escola, tinha vários grupos. Tinha o grupo do futebol, o grupo do vôlei e tinha uma galera tocando um pagode lá. E eu olhei pra galera do futebol e falei, não é muito a minha. A galera do vôlei também não é muito a minha. E quando eu olhei pra galera da música, também não era muito a minha, na época. Só que era uma galera que eu mais me aproximei assim. E quando eu cheguei perto da molecada ali que tava tocando, tinha uma molecada tocando ali, fazendo um som. E só, ô, neguinho, chega aqui perto da gente e tal, você toca algum instrumento? Eles estavam tocando instrumentos de percussão, que naquela época era difícil ter alguém que tocasse harmonia, né? Eu falei, eu toco mais um cavaquinho. E quando eu falei pros meninos que eu tocava cavaquinho, a galera fez uma festa na hora, pô, a gente arrumou um cara pra tocar cavaquinho com a gente. Só que eu não tocava, essa era a verdade. E essa questão da aproximação, Leandro, que na verdade era algo que eu queria chegar ali junto dos caras, me aproximar, acabou se tornando um problema, porque eu não tocava cavaquinho. Então toda hora que eu chegava na escola, que a galera me via, os caras já faziam uma festa, tirando barato, falando, ó o cara do cavaquinho chegando, não sei o que e tal. E a partir daí eu tive que aprender a tocar cavaquinho pra me livrar daquele problema que eu arrumei com o pessoal lá, pra não se tornar mais a chacota da escola. Devia estar na tua cabeça, né? Agora lascou, o que eu vou fazer? Falei que toco, não toco nada, mas agora lascou. Exatamente. E aí a minha história musical começou a partir daí, porque começou como algo que eu precisava fazer pra não ser a chacota da rapaziada da escola, da molecada da escola. Não passar por fake. Mas me apaixonei por aquilo, cara, e aí, a partir daí... E onde você foi aprender a tocar o cavaquinho? Cara, eu precisei procurar algumas pessoas que tocavam, né? Então na época tinha um cara que se tornou um grande amigo meu, que é o Nelson. E falou, não, Fernando, pode vir aqui que eu vou vir às segundas-feiras aqui, outros dias quando eu puder no final de semana, que eu te dou algumas aulas. E eu tava com tanta vontade de aprender pra me livrar desse problema que em uns 3 meses eu aprendi a tocar 3 músicas que tinham poucos acordes. E aí fui na casa de um dos caras que tinha o grupo lá do pagode na época. E falei, vocês estão precisando do cara que toca cavaquinho ainda? Aí o Serginho na época falou assim, pô, neguinho, você é um mentiroso, você não toca nada. Falei, não, eu toco sim. Aí toquei as 3 músicas pra eles lá e eles falaram, pô, caramba, você toca mesmo. E aí acabei entrando no grupo dos caras.
O futebol e o vôlei perderam um grande músico, né? Se livraram de um péssimo atleta, na verdade. E você então, direcionou mais a sua carreira para o samba, para o pagode, é isso, para MPB também um pouquinho? A minha iniciação musical foi no samba, gênero musical que eu tenho uma paixão gigantesca. Mas o samba, como ele tem uma proximidade muito grande assim com o MPB, a melodia do samba ela é muito parecida com a melodia do MPB. E me levou a começar a conhecer um artista que me levou para o MPB. Na verdade, o Djavan, ele me levou para MPB, né? Porque eu me apaixonei pelaquela onda melódica do Djavan, aquelas músicas e tal. E aí, a partir do Djavan que eu comecei... É sua pegada, mais ou menos, né? Você vai mais ou menos por esse caminho aí. Exatamente. E aí, a partir de conhecer a discografia do Djavan, a arte do Djavan, eu comecei a ouvir outras coisas também. Show. Então você é um pouquinho de samba, um pouquinho de pagode, MPB, soul music também um pouquinho, né? Na verdade, no meio do caminho aí, Leandro, essa loucura pela música, essa paixão pela música, comecei a ouvir de tudo, né, um pouco, e aí tive experiência de trabalhar com banda de baile, e aí a gente acabou se aprimorando também com outros gêneros musicais, acabei trabalhando com banda de baile há alguns anos, e aí isso me fez ter uma experiência musical e uma vivência aí com outros gêneros musicais. Então hoje eu tenho essa miscelânea musical. Quando se diz música brasileira, eu consigo mergulhar nesse universo da música brasileira cantando um pouquinho de tudo. Imagino que você tenha tocado em muitos estabelecimentos, primeiro músicas de outros autores, né, outros compositores e tal, e depois você foi desenvolvendo o seu próprio repertório. Exatamente. Logo quando eu iniciei a carreira musical, eu acabei influenciando meu primo, meu irmão, e a gente, quando passar do tempo, quando eles se desenvolveram musicalmente, a gente acabou montando um conjunto musical. E eles, primeiro do que eu, desenvolveram esse dom aí da questão autoral, né, de compor. Essa questão autoral, com o Fernando, surgiu um pouco depois. E é algo assim que eu gosto de fazer muito, porque eu acho que o artista, quando ele inicia a carreira dele, é natural que ele se espelhe em alguém, que ele se influencie por alguém. Mas eu acho que o artista, ele cria uma identidade a partir do momento que ele começa a compor as suas próprias músicas, né? Eu acho que a identidade dele nasce quando ele começa a imprimir ali suas questões, o que ele pensa, o que ele escreve, o que ele traz no papel ali, aquele texto e passa a musicar aquilo. Eu acho que a identidade dele nasce ali. Tanto é que na sua discografia, vou até pegar aqui o álbum, você acaba de lançar em junho o álbum Minhas Canções. Exatamente. Aqui, ó, Fernando Lima. Vamos falar um pouquinho com 10 músicas autorais. Tem um outro que você lançou que a gente vai falar daqui a pouco também, que foi um menorzinho, mas esse álbum autoral aqui, álbum Minhas Canções. Deixa eu até virar aqui, ó, 10 canções aqui, e aqui você vê embaixo as captações de recursos, que a gente vai falar um pouquinho disso, inclusive, que permitiram você fazer esse álbum. Fala um pouquinho do álbum pra gente, Fernando. Claro, esse álbum, ele nasceu, eu gosto sempre de falar isso, que é muito importante a gente ter pessoas que acreditam no nosso trabalho. Eu sou um compositor, assim, que às vezes eu pego um pouquinho em falar das minhas músicas, né? Quer dizer, não peco mais, pecava em acreditar nas minhas músicas. Mas eu tenho um amigo que é o Claudinho, ele falava: suas músicas são demais, você precisa cantar mais as suas músicas e tal. E nasceu a ideia do Minhas Canções, que primeiro foi um show, no qual foi muito legal, fez um sucesso muito grande, as pessoas adoraram. E ele falou: você tem que fazer um projeto com esse trabalho das suas músicas e tal. E um outro amigo nosso que também está envolvido com a arte, falou assim: Fernando, vamos escrever o projeto Minhas Canções. Tá vindo aí o Paulo Gustavo de incentivo ao artista. E eu meio descrente falei: Fabrício, acho que não dá certo não sei o quê. Falei: vamos fazer o seguinte, eu vou escrever. E deu super certo. E inclusive quero incentivar artistas de Guarulhos a acreditarem nas leis de incentivo que existem na nossa cidade, que dá certo sim, mas é importante também que vocês se informem, estudem um pouquinho mais. Porque a maioria dos artistas às vezes estão conectados mais a essa questão de tocar na noite e acabam deixando de lado essa questão de incentivos, né? De leis de incentivo. Meus amigos, acreditem, se informem que dá certo sim. E esse projeto Minhas Canções nasceu por essa oportunidade
que eu tive aí da Lei Paulo Gustavo. Eu vou aprofundar com você no segundo bloco para a gente falar um pouquinho das leis, como você conseguiu, os caminhos que você fez, porque é legal a gente divulgar isso, Claro. né? E também, evidentemente, falar das políticas públicas aqui na própria cidade de Guarulhos para os artistas locais. Mas agora a gente vai ouvir, na verdade, um pouquinho do Fernando Lima, a gente já vai fazer um intervalo. Depois a gente vai falar do outro álbum que ele lançou, depois eu mostro esse em detalhes, que é o Eu Não Mudo. Será que não muda mesmo? A gente vai aqui falar com o Fernando e falar um pouco da temática, porque você fala muito, Fernando, e a gente vai abordar também a parte da pandemia, em que você teve que se reinventar, né, recriar. Exatamente. E você inventou ali uma mídia, digamos que seja uma carta cantada. Exatamente. E do que eu vi dos vídeos, você falava para as pessoas que eram mensagens, evidentemente, que as pessoas passavam através de você, né? Através de uma música, que era uma carta cantada, e com os dizeres para quem gostava, enfim, para uma pessoa especial. E você dizia, eu faço, mas tem que ter alguma coisa de coração. A pessoa tem que colocar o coração lá. Exatamente. E o que eu quero debater com você no próximo bloco é a questão do coração versus a nossa sociedade líquida, né? Que a gente vê hoje com relacionamentos líquidos, com a dificuldade, mas, enfim, quero colocar essa problemática para a gente debater um pouquinho. Eu já diria Bauman, né? Os amores líquidos. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, mas agora a gente vai fazer um intervalo. Vamos bater aqui, ó, fazer um tintim. É o tempo de a gente vai tomar uma água, mas você aí vai acompanhar a canção do Fernando Lima, Carpe Diem, que significa aproveite o dia. E aí a gente já volta. Hoje eu vou te ver. Hoje tem você. Hoje eu acordei sem pressa, lençóis brancos, céu azul. Que delícia a preguiça, que tranquilidade o mundo. Dei bom dia pras paredes, clima bom meu doce lar. Água gelada pra sede, que maravilha acordar. Maravilha, Ponto de Vista está de volta, edição de número 400, edição redondinha, hein? Hoje a gente está conversando aqui com o cantor, compositor, com o músico Fernando Lima. Fernando, antes da gente ir para o intervalo, a gente falou do seu álbum Minhas Canções, lançado aí com as leis de incentivo, com a ajuda das leis de incentivo, já a gente vai explorar isso melhor. Mas antes quero falar desse outro que você lançou um pouquinho antes, né? Que é um EP com 6 músicas, que se chama Eu Não Mudo. Por que Eu Não Mudo? A gente não pode mudar não, Fernando? Explica aí pra gente esse álbum. A gente muda constantemente, eu acho que amanhã a gente já não vai ser a mesma pessoa de hoje, a gente muda todos os dias, mas esse tema Eu Não Mudo, ele tá mais relacionado... Deixa eu mostrar aqui, a parte de trás também, pode falar aí. Ele tá mais relacionado a uma questão de um relacionamento, né? No qual uma pessoa não abre mão de fazer coisas que ela faz em função daquele relacionamento. Não vou ceder de jeito nenhum, é Exatamente, isso. tá falando mais a respeito disso, né? Que é uma máxima dos relacionamentos. O relacionamento às vezes começa de um jeito e às vezes as pessoas acabam não querendo ceder mais, né? Questões de personalidade. E essa música fala exatamente isso. Tanto que os títulos das músicas aqui são bastante sugestivos. A Felicidade Está Aqui, que você vai ouvir no final do programa. É Demais Essa Menina. O Que É o Amor? Eu Não Mudo. Aí, pelas fases do relacionamento vai passando. Pare pra Pensar e Sensações. Realmente é muito convidativo pra gente ouvir esse álbum. Então eu vou emendar um pouquinho no que a gente ia falar antes ainda da lei de incentivo. Falar da parte da pandemia. Veio a pandemia... Um artista como você, para não ficar parado, teve que se reinventar e você lançou aquela mídia interativa que se chama Carta Cantada. Exatamente. Fala um pouquinho pra gente da Carta Cantada. A Carta Cantada foi uma ideia também. A gente daquele bate-papo entre amigos, tem um amigo meu que é o Márcio, a gente conversando um pouquinho e ele falou, poxa, no meio dessa pandemia tá tão difícil a gente se conectar, poder dar um carinho, um afago nas pessoas, um abraço. Mas a música tem esse poder, Fernando. A música tem esse poder. Você poderia criar um vídeo e ele falou, poxa, na hora que ele falou isso eu falei, verdade.
uma espécie de uma mensagem. Ele sugeriu um outro nome na ocasião, mas aí me veio a Carta Cantada. E o escopo dessa Carta Cantada, que acabou sendo interessante, que na verdade eu sou apenas a pessoa que transmite essa mensagem, mas toda a mensagem vem da pessoa que entra em contato comigo, né? E a pessoa que entra em contato comigo, ela vai escrever um texto e vai me mandar uma música que marca muito o momento dessa pessoa que ela se relaciona, né? Então, por exemplo, você vai mandar uma mensagem para sua mãe escrevendo momentos especiais que vocês viveram, conviveram, e aí todos nós temos sempre uma música que marca muito o nosso momento. Esse trabalho, cara, emocionou muitas pessoas. E eu fiquei muito feliz com o nascimento desse trabalho, porque eu recebi muitas mensagens, Fernando, vídeos de pessoas chorando, né? Fernando, acho que esse foi o melhor presente que eu pude dar para minha mãe, para o meu esposo. Então foi um trabalho muito legal, cara. Que na pandemia proporcionou a possibilidade de eu continuar trabalhando. E era um momento mesmo que estávamos isolados, a gente precisava mesmo de um carinho. Eu vou revelar aqui a minha idade, Fernando, mas a gente podia comparar, antigamente existia um negócio chamado telegrama fonado, né? A pessoa também mandava uma mensagem por telegrama que era falada, né? E depois vieram aqueles carros de som, fazendo também aquelas serenatas, enfim, né? E você trouxe isso para a parte musical quando a gente precisava, e o meio que se tinha para isso era a internet, era um meio online. E aí você falou que envolve muito sentimento, né? Muitas pessoas falando, enfim, dos seus amores ou para um parente, que não deixa de ser sentimento, né? E aí você fala em tocar o coração das pessoas, e a gente hoje vê, às vezes, eu não sei se a gente pode chamar de menos emotivas, as pessoas menos emotivas, ou talvez menos conectadas umas com as outras, no mundo real, porque no mundo virtual as pessoas se conectam, né? Mas no mundo real há um pouco de dificuldade. A época da internet, ela traz um pouco das relações mais líquidas. Tem um pensador que se chama Zygmunt Bauman, que escreveu um livro que se chama Amores Líquidos. Ele fala um pouco das relações mais líquidas na atualidade. Não só as afetivas, mas as relações humanas, né? Da gente fazer aqui essa troca. O que você pensa disso quando você vai fazer uma composição musical? Porque você que fala tanto de emoção, como é que você vê hoje a sociedade nesse viés aí? Eu sou um cara que ama poesia, e eu tenho uma dificuldade hoje de compor, porque a composição ela precisa se renovar, ela precisa se atualizar também, né? E hoje a temática atual que a gente tem, ela foge um pouco dessa poesia, né? Essa poesia mais romantizada, né? E esse momento atual da internet, do digital, ele foge um pouco mesmo dessa poesia. A gente fala de outras coisas hoje, né? Esse momento digital foge um pouco dessa poesia. Então eu tenho um pouco de dificuldade de compor as coisas que eu gosto de compor para trazer essa atualidade. E essa atualidade, ela é justamente o que você falou. Ela fala de liquidez, ela fala desse relacionamento que, se não deu certo, eu posso ir embora, eu tô fora e tal. A abordagem dos assuntos hoje é outra, né? Eu não, sinceramente, eu não gosto muito. Eu sou aquele cara romântico ainda. Eu gosto do romantismo, eu gosto da poesia. Pro mundo real hoje tá um pouco difícil, né? Mas enfim. Me fala uma coisa, agora falando do álbum que a gente tinha falado, como é que você conseguiu então entrar na captação dos recursos das leis aqui de incentivo, da lei Paulo Gustavo, que foi, acho que, o seu principal aí, alicerce, né? E queria que você falasse também o que você acha como artista das políticas públicas para a área da cultura, em especial aí para música, na cidade de Guarulhos. Acha que falta, acha que precisa mais, tá bacana, não tá? Ótimo. Sua opinião é totalmente livre aí. Ótimo. Vamos lá, primeiro você perguntou como que eu entrei, né? Como eu te falei, tem um amigo meu que chama-se Fabrício, que ele é muito antenado a essas questões aí de leis de incentivo, de políticas públicas. Então foi por influência dele, porque eu estava realmente desantenado. Mas agora, depois de acontecer o que aconteceu, desse incentivo de eu ter sido aprovado, agora estou mais antenado e procurando saber. É muito importante. Guarulhos tem algumas leis de incentivo, mas eu acho que poderia ter mais, né? Acho
que poderia ter mais. Poderia ter muito mais incentivo aos artistas de Guarulhos. E os artistas de Guarulhos também poderiam se preparar mais, né? Porque às vezes a gente até diz, eu já vi muito artista, Leandro, dizendo a cultura de Guarulhos não faz nada pelos artistas de Guarulhos. Aí eu sou obrigado a entrar em defesa aos órgãos de cultura de Guarulhos, porque na verdade é os artistas que às vezes não se antenam, não procuram saber o que tem na cidade que pode beneficiar, entendeu? Meus amigos artistas, vamos procurar saber o que tem coisa boa aí pra gente, vamos estudar um pouquinho e ficar antenado nas leis de incentivo, que tem coisa boa pra vocês. É a dica do Fernando pra galera. Isso. Fernando, você que se inspira um pouco aí no Djavan, que é um cara muito conhecido na MPB, né? O que você pensa hoje da MPB no Brasil? Como é que você vê o cenário da MPB no Brasil? Eu vejo que tem uma galera nova surgindo. O cenário do MPB está muito diferente do que foi o que o Djavan, o Caetano, Gil viveu. Né? As letras estão diferentes, o momento está diferente, a atmosfera está diferente. E eu ainda vejo como um cenário assim muito fechado. É um cenário ainda muito fechado. Entra uma galera que eles querem que entra, né? E se você não tiver um acesso ali com a galera que pode te colocar dentro daquela cena musical no mainstream, é muito difícil você entrar. Eu vejo assim. Você vê algo restrito, então? Eu vejo algo restrito. Meio de companheiros, talvez. Será que é isso? Isso. Interessante. É bom pra gente ter a noção de quem está no meio artístico, né? Porque quem está no meio artístico tem um outro olhar sobre isso. Em termos de dificuldades, obstáculos, o que você vê para você como principal dificuldade e obstáculo para a sua carreira? Ou você já está conseguindo aí avançar como você quer? Você tem alguma meta, algum objetivo? Da mesma forma que eu falei para você que existe essa dificuldade de a gente entrar no meio, dentro daquela cena, porque existe, eu sei que você sabe, Leandro, que existe uma cena, né? Todos os meios musicais existe a cena. Às vezes é difícil você entrar na cena, mas eu acho que com a informação e com a possibilidade que a internet hoje nos traz, isso facilitou muito mais a gente reverberar a nossa voz. Então hoje a gente tem a internet a nosso favor, a gente tem uma facilidade muito maior para gravar um disco hoje. Né? Hoje antigamente a gente tinha uma dificuldade muito grande para gravar um trabalho. Hoje em dia o cara pode montar um estúdio na casa dele, gravar o disco na casa dele e colocar nas plataformas digitais e aí trabalhar com o tráfego pago e fazer com que o trabalho dele chegue nas pessoas. Então hoje eu tenho seguido esse caminho. E eu acho que mas aí isso não vai um pouco contra a visão que você colocou da coisa ser muito fechada, já que hoje temos essa possibilidade de ser mais aberto? Não, porque assim, hoje a meta é chegar diretamente no público. Quando você fala em fazer um tráfego pago, você não está... Aí que acontece? Quando você faz a sua música chegar nas pessoas, através da internet, e isso viraliza, aí você acaba... aquela cena acaba obrigada de colocar dentro daquele grupo. As gravadoras, aqueles grupos de artistas que criam aquela cena. Do sistema maior e mais tradicional. Exatamente. Bom, mas pra gente fechar aqui, hoje a sua renda, ela vem totalmente da música. Hoje você vive da música. Graças a Deus. Hoje eu vivo única e exclusivamente da música, mas a pandemia me trouxe uma lição muito grande, que tem mais uma dica para os meus amigos músicos. Músico, ele não pode ser só músico. Ele tem que ter visão de negócios. Porque a única forma dele fazer a música dele chegar em outras pessoas, crescer, é tendo visão de negócios. A música dele é um produto, entendeu? Então ele precisa estudar um pouquinho de empreendedorismo, do mainstreaming do negócio dele, de como fazer a música chegar nas pessoas. E aí, como eu te disse, a pandemia trouxe uma lição. Então a gente não pode ficar dependente só de uma coisa, né? Eu penso já em criar algo fora a música para empreender. Buscar conhecimento, porque a gente precisa ter conhecimento para gerir nossa própria carreira, né? Exatamente. Hoje, cada pessoa é uma empresa praticamente, né? Então ela tem que gerir sua própria carreira. Exatamente. Maravilha, ó. Pode deixar um contato se você quiser. Agradeço demais por ter vindo aqui ao Ponto de Vista. Foi excelente uma entrevista. Adorei o bate-papo. Fique à vontade para deixar um contato se você quiser. Enfim, como é que as pessoas podem encontrar o Fernando. Tá aí o espaço para você. Eu concentro os meus contatos no Instagram.
Então quem me seguir no Instagram vai ter WhatsApp, todos os meus meios de comunicação nessa rede. E qual é seu arroba? Que é Cantor Fernando Lima Oficial. Maravilha. Com um negocinho azulzinho lá? Aquele... Já tá verificado. Cantor Fernando Lima, está certo. Fernando, muito obrigado mais uma vez por vir ao Ponto de Vista. Foi muito legal. Agora você vai ficar aí, então, no final. Vamos aqui fazer mais um brinde pra gente encerrar o programa em alto astral, até porque a nossa garganta precisa de um pouquinho d'água. Eu falo, ele fala, ele canta. E você vai ficar aí, ó, com A Felicidade Está Aqui. E tenho certeza que está aí também para você que assistiu essa edição do Ponto de Vista. Muito obrigado, a gente se vê numa próxima. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Fique aí com a música. Felicidade é acordar de manhã e respirar a brisa. Ganhar um beijo, tomar um café e sair pra encarar mais um dia. Perceber que tudo à sua volta existe para ensinar. Que os problemas são uma oportunidade de crescer bem mais. Felicidade é não levar a vida tão a sério. É sempre nas pequenas coisas que o segredo está. Tomar o filho pela mão, lhe ensinar os caminhos. Felicidade é perceber que ele aprendeu a andar. Vou no simples, sou do justo, vou confiar no amor. De verdade a felicidade é estar onde eu estou. Vou no simples, sou do justo, vou confiar no amor. De verdade a felicidade é estar onde eu estou.